Falar sobre saúde, sobre a vacinação contra a Covid-19 em idosos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a geriatra Fabiola Crescentini. Bom dia, doutora Fabiola, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Doutora, todas as vacinas disponibilizadas no Brasil contra a Covid são seguras para os idosos? Sim, são seguras para os idosos. Salvo a vacinação do Covid, ela é indicada para praticamente todas as pessoas, exceto algumas exceções, assim. Quais as exceções, doutora? A senhora pode falar para a gente, por favor? Então, as únicas pessoas que não são indicadas para se vacinar são pessoas que têm alguma alergia grave aos componentes das vacinas. Então, pessoas que são alérgicas, que já tiveram um comprometimento alérgico grave, devem ser orientadas pelos seus médicos em relação à tomada ou não da vacina pelo Covid, seja qualquer vacina que seja. Uhum. Doutora, aí a senhora traz até um alerta, né? Porque as pessoas estão, principalmente os idosos, né? Todos nós, mas os idosos estão com aquela ansiedade para tomar a vacina. Então é preciso perguntar qual vacina está sendo aplicada. Né? A gente tem aqui no estado de São Paulo, praticamente no Brasil todo, a Coronavac, mas nós vamos ter outras vacinas também à disposição da população. Então é preciso perguntar que vacina é e pesquisar sobre os componentes ou o acompanhante ali do idoso já informa que o idoso tem alergia a tal... Como que faz? Como faz esse procedimento para não ter problema com a vacina? Assim, geralmente, quem tem alergias graves já sabem que eles são alérgicos, né? Porque eles desenvolvem alergias muito sintomáticas. Então, assim, não é uma coceirinha no corpo. São sintomas respiratórios. Então, quem tem alergia grave já sabe que tem. Então, já sabe geralmente quais são os componentes que exacerbam essa alergia, que startam essa alergia. Então, as pessoas que são alérgicas a estes componentes devem sim ficar atento a qual vacina vai tomar ou se realmente pode tomar. Visto que o processo alérgico nos estudos foram startados em uma pequena quantidade de pessoas. Então, assim, a maioria não desenvolve alergia. As pessoas que têm alergia grave devem sim ficar atentas a qual medicação, a qual vacina vai tomar. Além disso, é importante ressaltar que pessoas com doenças agudizadas, então doenças crônicas agudizadas, pessoas com febre, por pelo menos 24 horas com histórico de febre, não devem tomar a vacina, devem adiar. E pessoas que estão com Covid ou foram testados assintomáticos, devem esperar 4 semanas para poderem se vacinar. Eu ia perguntar justamente sobre isso, doutora, sobre, por exemplo, pessoas que estão internadas. Então, essas pessoas não é recomendado vacinar. E aí eu completo essa pergunta sabendo de pessoas que já tiveram Covid, já passaram pelo processo da Covid. Como é que funciona? Se elas também têm possibilidade de vacinação? Perfeito. Pessoas que já foram infectadas pelo Covid devem também se vacinar, contanto que esperem, deem essa janela de 4 semanas. Uhum. E quem está internado, pessoas que estão não? internadas, geralmente estão internadas por alguma razão aguda, né? Ou por uma pneumonia, algum quadro infeccioso, alguma exacerbação de alguma doença pulmonar, descompensação cardíaca. Essas pessoas devem adiar a vacinação. Doutora, tem uma outra questão sobre o pós-vacina, né? Nós sabemos que, por exemplo, a Coronavac são 2 doses. Então, tem aquele tempo que a pessoa precisa aguardar para tomar a segunda dose. Ainda tem um tempo, alguns dias, para então a pessoa realmente estar totalmente imunizada. Ainda assim, é necessária a utilização da máscara, continuar usando o álcool em gel? E eu até pergunto sobre isso, a gente tem os grupos dos condomínios, né? E, inclusive, dentro desse grupo deu uma confusão esses dias,
pela falta de utilização da máscara dentro da academia. E a pessoa falou, eu já tomei a primeira dose da vacina. Não, isso não pode. Você tem... Os condôminos que reclamaram têm toda a razão. A pessoa que tomou a primeira dose, ela não está vacinada efetivamente. Ela tem que tomar a segunda dose e tem que esperar o tempo de ação da vacina. E mesmo assim, mesmo que ela estiver vacinada, o preconizado é que se mantenha o distanciamento social, se mantenha o uso de álcool gel e o uso de máscaras. Doutora, a senhora falou sobre o tempo de ação da vacina. Só uma curiosidade, se depois de um período que a gente toma a vacina, se fizer aquele exame de sangue, ela vai detectar esses anticorpos? Já vai detectar esses anticorpos ou vai ter que... tem um outro exame específico para identificar que a pessoa já está com os anticorpos efetivamente? A vacinação, ela ativa o IgG. Uhum. Então, o IgG na sorologia vai estar positivo nos vacinados. Uhum. Ok. A gente podia falar até um pouquinho também, doutora, dessa variedade, né, de vacinas. A gente escuta várias, né? Algumas com indicação, então, de 2 doses, outra com indicação de 1 dose só. E a gente vê até que alguns estudos levam ali que a meia dose já é suficiente para imunizar a pessoa. Explica um pouquinho para a gente sobre essas diferenças, né, em relação às vacinas e quando elas chegarem aqui no Brasil, assim, com uma maior variedade, como que a gente, né, não vai dar para escolher ou vai dar para escolher? Como que funciona isso? Não. Olha, eu acho que assim, essa polêmica de escolher vacina, eu vejo em vários grupos também, eu acho que isso não procede, né? Eu acho que a gente tem que entender que todas as vacinas, elas têm como objetivo diminuir risco de doença grave, elas têm um objetivo de diminuir mortalidade. Então, todas são efetivas. Então, qualquer uma que se tomar, tá com o seu benefício em ordem. Então, acho que não tem que escolher dose. As diferenças de vacinas são por conta do jeito que do modo como elas são feitas. Algumas com vírus mortos, outras são com partes de vírus. Então, mas todas seguem o objetivo de diminuir mortalidade pelo coronavírus. E todas são efetivas. Doutora, hoje pela manhã eu vi um estudo do INCOR que falava sobre a síndrome do pós-Covid, inclusive em pessoas assintomáticas. O INCOR está fazendo um estudo e verificou que, por exemplo, pessoas assintomáticas tiveram problemas cognitivos, né? E aí eu queria saber se vocês têm observado essa questão também nos idosos, lembrando que às vezes os idosos têm alguns processos de demência que podem se confundir. Como é que tem acontecido com os idosos? Como é que vocês têm observado isso nos consultórios? Eu tenho percebido uma boa incidência de déficit cognitivo pós-Covid, infelizmente. Principalmente em pessoas que já tinham um déficit mais leve. Então, essas pessoas que tinham um déficit cognitivo mais leve exacerbaram muito o quadro cognitivo e pessoas que não tinham déficit de memória começaram a ter queixa de memória, assim, depois do Covid. Foi uma reação bem prevalente nos idosos. Doutora, e no caso dos idosos, esse quadro pode ser alterado ou até evitado, reversível, né? Se você diz. Reversível, né? E até olha, também evitado, né? Se dá para evitar de alguma maneira? Olha, eu acho que se evitar é você evitar de ser contaminado pelo Covid. Uhum. Mas os pacientes que eu particularmente tive, que ficaram com queixa de memória, eles estão aí há um certo tempo com a mesma queixa, mantendo. Está sendo bem difícil reverter, estamos conseguindo melhorar, né, com reabilitação, principalmente os pacientes domiciliares, mas eu estou vendo que é uma queixa que se instala por mais tempo. Doutora, a senhora falou com a Priscila agora há pouco sobre essa questão da segunda dose da vacina, que é só a partir da segunda dose que efetivamente as pessoas estão imunes, mas não imediatamente, né? Como é que é o processo? A partir de quando o paciente está efetivamente imunizado,
né, é considerado com anticorpos da Covid, a partir de quanto tempo depois da segunda dose da vacinação, e ele, nesse período inteiro, ele precisa continuar com as medidas de controle sanitário? Sim, mesmo após a realização da segunda dose, a orientação do Ministério de Saúde é que se mantenha o rigor em relação ao distanciamento social, uso de máscara e álcool gel. Isso é imprescindível para que a gente consiga um sucesso na vacinação. Depois da segunda dose, assim, teoricamente você só vê se o paciente está imunizado pela sorologia, mas em torno de 7 a 10 dias a sorologia ela se converte. Okay. Doutora, e como a senhora percebe também, né, os idosos nesse momento? Eles estão se comportando direitinho, porque já tem quase um ano, né, que nós estamos aí no isolamento social, dependendo da idade, também da situação do organismo da pessoa, né, ainda é possível sair, ir ali a um mercado, enfim, mas existem idosos que estão dentro de casa quase um ano. Me fala um pouquinho, o que a senhora tem percebido desses idosos também, a expectativa da vacina, mas também emocionalmente a senhora acha que já teve um impacto? Nossa Senhora, o impacto já aconteceu desde os primeiros 3 meses do isolamento. A gente continuou atendendo normalmente, né? E os primeiros 3 meses a gente já notou um impacto psicológico absurdo. E, obviamente, a flexibilização das coisas acabaram, alguns idosos até tendo que sair para trabalhar, porque hoje em dia a nossa população está envelhecendo e nós temos muitos idosos ainda ativos e produtivos, mas temos também muitos idosos com muitos fatores de riscos que estão confinados em casa. E a perda para eles está sendo muito importante, o distanciamento da família. Então, assim, é importante a gente realizar essa vacinação com sucesso para a gente poder voltar às nossas relações o quanto antes. Doutora, a senhora observou durante esse período um aumento da incidência de depressão entre os idosos, principalmente entre esse grupo que precisou e tem sido obrigado a ficar em isolamento, lembrando que tem, como a senhora falou, muitos que têm uma vida ativa, né? E teve que interromper, alguns tiveram que interromper essa rotina. A senhora observou dentro do consultório esse aumento de casos de depressão? Nossa, sem a menor sombra de dúvida. Quadros depressivos e principalmente ansiosos aumentaram demais. E doutora, no caso das doenças como ali o Alzheimer, Parkinson, tem alguma ligação, as pessoas os idosos que tiveram Covid ou que passaram pelo isolamento social por um longo tempo podem desenvolver doenças como essas que eu disse ou não? Na verdade, o isolamento social ele não deflagra nenhuma doença neurológica. O que acontece é que, às vezes, um quadro depressivo, ele pode, sim, deflagrar um paciente que já teria início de doença, entendeu? Muitas vezes também, gente, acho que é muito importante essa sua pergunta no sentido de diferenciar quadro depressivo de quadro demencial, tá? Às vezes o diagnóstico diferencial não é simples, às vezes demora para a gente conseguir diferenciar quadro depressivo de quadro demencial. Isso é possível em consultório, com consultas rotineiras, mas é importante ressaltar que alguns sintomas demenciais iniciais, eles cursam com sintomas depressivos, então fica um pouco difícil de separar ali o joio do trigo. Mas é importante ressaltar que o isolamento social não desencadeia, não é causador de demência. A demência é algo neurológico, tem fundos genéticos, hereditários, mas um sintoma depressivo, então muitas pessoas, por exemplo, perdem o seu cônjuge e eles acabam desencadeando um quadro demencial. A pessoa já teria a demência, mas um quadro depressivo acaba iniciando o processo. Uhum. E até quando consegue identificar, né? Quando a família consegue identificar
Porque assim, já tem ali meio que aquela coisa de que o idoso começa a esquecer com o tempo, né? Não só o idoso, a pessoa, conforme o tempo passa, parece que a gente começa a esquecer um pouquinho as coisas. Mas em que momento isso não é normal? Isso é preciso levar seja no psicólogo, no psiquiatra, no geriatra. Em que momento é preciso de uma intervenção médica? Perfeito. Olha, lapsos de memória podem acontecer nos idosos, sim. Qual é o momento que tem que se procurar, que tem que se preocupar? Quando esses lapsos de memória começarem a prejudicar a funcionalidade desse idoso. Então, a partir do momento que ele era apto para fazer uma série de coisas, ele vai perdendo a aptidão, vai começando a se confundir em coisas que ele fazia antes com tranquilidade, aí é a hora que tem que se preocupar. É interessante, essa semana eu gravei até um programa sobre Alzheimer com a deputada Janaína Pascoal, o doutor Gustavo, e a gente tratou muito sobre isso e do quanto é triste, né, ver uma pessoa que você conviveu a vida inteira, de repente achar que você é um invasor da casa, porque esqueceu que você é da família. Então, é bem complexo, não é um tratamento fácil e a rede de apoio é muito importante. Mas eu queria tratar de um outro assunto com a senhora, doutora. A gente sabe que a COVID é um problema, é uma doença que afeta muito o sistema imunológico das pessoas. Outras vacinas também são importantes para que o idoso tenha o seu sistema imunológico totalmente equilibrado para evitar um agravamento da doença? Sim, sim, a gente tem todo um calendário vacinal, né, para o idoso e ele deve continuar sendo seguido, né? Temos a vacina da gripe, a pneumocócica, herpes zoster, a tríplice bacteriana, que previne difteria, tétano e coqueluche, a tríplice viral, que previne sarampo, cachumba e rubéola, hepatites A e B, febre amarela, meningocócica. Então, tem uma série de calendários vacinais que devem ser seguidos. Agora, desculpa, só complementando um pouquinho em relação às contraindicações relativas. Eu acho importante falar, porque tem muitas pessoas que me perguntam, doutora, eu tenho alergia do ovo, eu posso tomar vacina? Olha, quando tem uma alergia moderada, aí eu acho que vale ponderar o risco-benefício. Acho que vale ser discutido com o seu médico, para que avalie o risco da infecção pelo Covid pelo risco da vacina. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem ponderado. Pessoas que tomam anticoagulante também têm que se preocupar, porque como a vacina ela é injetável, então ela tem que tomar alguns cuidados, colocar gelo para não aumentar risco de sangramento. E em relação a gestantes e lactantes, eu sei que foge um pouco dos idosos, mas também as vacinas, muitas não foram testadas nesse grupo, né, de gestantes e lactantes, então tem que ser conversado aí com o obstetra para avaliar risco-benefício, né? As pessoas todas com doenças crônicas, elas devem tomar a vacina, né? Idosos, imunodeprimidos, pessoas com HIV, DPOC, hipertensão, diabetes, pneumopatia, cardiopatia, neuropatia, todas as pessoas devem sim tomar a vacina. Outra pergunta também que me vem muito é se é paciente que é muito debilitado. Então, paciente acamado, esses são os principais alvos da vacinação, são as pessoas que morrem se acabar pegando Covid, entendeu? Então, eles devem ser vacinados também. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Essa questão que a senhora colocou no final foi muito importante para avaliar os riscos versus os benefícios. Então, é importante ter ali uma comunicação muito direta, muito franca com o seu médico para ver, para avaliar todos juntos aí o que é melhor para o paciente. Muito obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos e um ótimo dia para a senhora. Obrigada para vocês também. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, ótimo dia. Bom.